Daniel. Daniel. Capítulo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, conhecido por Joaquim, rei de Alda, conhecida por Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, chegou a Ial-Shalaim e a sitiou. E Ial entregou nas suas mãos Jeoiaquim, rei de Alda, junto com alguns dos utensílios da casa do verdadeiro Criador, e ele os levou para a terra de Sinear, para a casa do seu ídolo. Ele colocou os utensílios na sala do tesouro do seu ídolo. O rei então ordenou a Aspenaz, principal oficial da corte, que trouxesse alguns israelitas, incluindo os de descendência real ou nobre. Deveriam ser jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, dotados de sabedoria, conhecimento e discernimento, capazes de servir no palácio do rei. Ele deveria lhes ensinar a escrita e a língua dos caldeus. Além disso, o rei estipulou para eles uma porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia. Eles deveriam ser treinados por 3 anos, e no fim desse período passariam a servir o rei. Entre eles, havia alguns da tribo de Ialda. Daniel, Ananiel, conhecido por Ananias, Misael e Azariel, conhecido por Azarias. E o principal oficial da corte deu-lhes outros nomes. Chamou Daniel de Beltesazar, Ananiel de Sadraque, Misael de Mesaque, e Azariel de Abednego. Mas Daniel decidiu no coração que não se tornaria impuro com as iguarias do rei nem com o vinho que ele bebia. Assim, pediu ao principal oficial da corte permissão para não consumir essas coisas que o tornariam impuro. E o verdadeiro Criador fez com que o principal oficial da corte mostrasse favor e compaixão a Daniel. Mas o principal oficial da corte disse a Daniel: Tenho medo do meu amo, o rei, que estipulou o alimento e a bebida para vocês. E se ele perceber que a aparência de vocês está pior do que a dos outros jovens de sua idade, por sua causa, eu serei culpado perante o rei. Mas Daniel disse ao guardião, a quem o principal oficial da corte tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananiel, Misael e Azariel: Por favor, faça uma experiência com seus servos por 10 dias, deem-nos vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a aparência dos jovens que comem as iguarias do rei, e de acordo com o que observar, decida como tratará os seus servos. Ele concordou com a proposta e fez uma experiência com eles por 10 dias. Ao fim dos 10 dias eles tinham uma aparência melhor e mais saudável do que todos os jovens que comiam as iguarias do rei. Portanto, o guardião retirava as iguarias e o vinho destinados a eles, e lhes dava vegetais. E o verdadeiro Criador deu a esses 4 jovens conhecimento e compreensão de todo tipo de escrita, e também lhes deu sabedoria, e Daniel recebeu entendimento de todo tipo de visões e sonhos. Ao terminar o prazo que o rei tinha determinado para que os levassem à sua presença, o principal oficial da corte os levou perante Nabucodonosor. Quando o rei falou com eles, não havia em todo o grupo ninguém como Daniel, Ananiel, Misael e Azariel, e eles continuaram a servir perante o rei. E sempre que o rei os consultava sobre um assunto que exigia sabedoria e entendimento, ele os achava 10 vezes melhores do que todos os sacerdotes magos e adivinhos que havia em todo o seu reino. E Daniel continuou ali até o 1º ano do rei Ciro. Daniel. Daniel. Capítulo 2. No 2º ano do seu reinado, Nabucodonosor teve diversos sonhos, e ele ficou tão agitado que não conseguia dormir. Portanto, o rei mandou convocar os sacerdotes magos, os adivinhos, os feiticeiros e os caldeus, para que dissessem ao rei o que ele havia sonhado. De modo que eles entraram e se apresentaram ao rei. O rei lhes disse então: Tive um sonho, e estou agitado porque quero saber o que sonhei. Os caldeus responderam ao rei na língua aramaica: Ó rei, viva para sempre. Conte aos seus servos o seu sonho, e nós diremos a interpretação. O rei respondeu aos caldeus: Esta é a minha última palavra. Se vocês não me revelarem o sonho e a interpretação dele, serão cortados em pedaços, e as suas casas serão transformadas em latrinas públicas. Mas, se me disserem o sonho e a interpretação dele, eu lhes darei presentes, uma recompensa e grande honra. Portanto, digam-me o sonho e a interpretação dele. Eles voltaram a dizer: Que o rei conte aos seus servos o sonho, e nós diremos a interpretação dele. O rei disse: Eu sei muito bem que vocês estão tentando ganhar tempo,
porque viram que dei minha última palavra sobre o assunto. Se não me revelarem o sonho, haverá uma única punição para todos vocês. Mas vocês combinaram me dizer uma mentira e me enganar, esperando que a situação mude. Portanto, digam-me o sonho, e saberei que podem explicar a interpretação dele. Os caldeus responderam ao rei: Não há homem na terra que seja capaz de fazer o que o rei está pedindo, pois nenhum grande rei ou governante jamais pediu algo assim de um sacerdote mago, adivinho ou caldeu. O que o rei está pedindo é difícil, e não existe ninguém que possa revelar isso ao rei, a não ser as divindades, que não moram entre os mortais. Ao ouvir isso, o rei ficou extremamente furioso e mandou matar todos os sábios de Babilônia. Quando a ordem foi emitida, e os sábios estavam para ser mortos, Daniel e seus companheiros também foram procurados para ser mortos. Então Daniel, com prudência e cautela, falou com Arioque, que era o chefe da guarda pessoal do rei e tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Ele perguntou a Arioque, o oficial do rei: Por que o rei emitiu uma ordem tão severa? E Arioque informou Daniel sobre o assunto. De modo que Daniel se apresentou ao rei e pediu que lhe concedesse tempo para dizer ao rei a interpretação. Depois, Daniel foi para casa e contou a seus companheiros, Ananiel, Misael e Azariel, o que tinha acontecido. Ele pediu que orassem para que o Criador do céu mostrasse compaixão com respeito a esse segredo, de modo que Daniel e seus companheiros não fossem destruídos junto com os outros sábios de Babilônia. Então o segredo foi revelado a Daniel numa visão, à noite. Por isso, Daniel louvou ao Criador do céu. Daniel disse: Que o nome do Criador seja louvado por toda a eternidade, pois somente ele tem sabedoria e poder. Ele muda tempos e épocas, remove reis e estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que têm discernimento. Ele revela as coisas profundas e as coisas escondidas, sabe o que há na escuridão, e com ele mora a luz. Ó Criador dos meus antepassados, dou agradecimentos e louvor, porque me deste sabedoria e poder. E agora me revelaste o que te pedimos, tu nos revelaste o assunto que preocupa o rei. Então Daniel procurou Arioque, a quem o rei havia designado para destruir os sábios de Babilônia, e lhe disse: Não destrua nenhum dos sábios de Babilônia. Leve-me perante o rei. E eu direi ao rei a interpretação. Arioque levou Daniel depressa à presença do rei e lhe disse: Achei um homem entre os exilados de Ialda que pode revelar a interpretação ao rei. O rei perguntou a Daniel, que havia recebido o nome de Beltesazar: Você pode realmente me revelar o sonho que tive e a interpretação dele? Daniel respondeu ao rei: Nenhum sábio, adivinho, sacerdote mago ou astrólogo é capaz de revelar ao rei o segredo que ele quer saber. Mas há nos céus um Criador que revela segredos, e ele revelou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá na parte final dos dias. Este é o sonho e estas são as visões que passaram por sua mente, enquanto estava deitado na sua cama. Quando o amo, ó rei, estava na sua cama, os seus pensamentos se voltaram para o que acontecerá no futuro, e aquele que revela segredos lhe revelou o que vai acontecer. Esse segredo me foi revelado, não porque eu tenha mais sabedoria do que qualquer outra pessoa. Na verdade foi para se revelar a interpretação ao rei, de modo que o rei possa entender os pensamentos do seu coração. Ó rei, enquanto o amo estava observando, apareceu uma enorme estátua. Essa estátua imensa e extremamente brilhante estava na sua frente, e sua aparência era amedrontadora. A cabeça da estátua era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o abdômen e as coxas eram de cobre, as pernas eram de ferro e os pés eram parte de ferro e parte de argila. Enquanto o rei estava olhando, uma pedra foi cortada de um monte, não por mãos, e atingiu os pés da estátua, que eram de ferro e de argila, e os esmigalhou. Então o ferro, a argila, o cobre, a prata e o ouro foram esmigalhados de uma vez só, e ficaram como a palha que voa da eira no verão. O vento os levou embora, de modo que não se podia achar nenhum vestígio deles. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou um grande monte e cobriu a terra inteira. Esse é o sonho, e agora nós diremos ao rei a sua interpretação. O amo, ó rei, e rei de reis, a quem o Criador do céu deu o reino, o poder, a força e a honra, em cuja mão ele entregou os homens, onde quer que eles morem, e também os animais selvagens e as aves dos céus, e a quem ele fez governante sobre todos eles, o amo mesmo é a cabeça de ouro. Mas depois do rei surgirá outro reino, inferior ao rei, e depois outro reino, um terceiro, de cobre, que dominará a terra inteira. Quanto ao quarto reino, será forte como o ferro.
Pois, assim como o ferro esmaga e tritura tudo mais, como o ferro que despedaça, ele esmagará e despedaçará a todos esses. E, assim como o rei viu que os pés e os dedos dos pés eram parcialmente de argila de oleiro e parcialmente de ferro, o reino estará dividido, porém, haverá nele um pouco da dureza do ferro, assim como o rei viu o ferro misturado com argila mole. E assim como os dedos dos pés eram parcialmente de ferro e parcialmente de argila, o reino será parcialmente forte e parcialmente frágil. Assim como o rei viu o ferro misturado com a argila mole, eles estarão misturados com o povo, mas não se aderirão um ao outro, do mesmo modo como o ferro não se mistura com a argila. Nos dias desses reis, o Criador do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. E esse reino não passará para as mãos de nenhum outro povo. Vai esmigalhar e pôr um fim a todos esses reinos, e somente ele permanecerá para sempre, assim como o rei viu que uma pedra foi cortada do monte, não por mãos, e que ela esmigalhou o ferro, o cobre, a argila, a prata e o ouro. O grandioso Criador revelou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro, e a sua interpretação é digna de confiança. Então o rei Nabucodonosor se prostrou com o rosto por terra diante de Daniel e lhe prestou homenagem. E mandou que se oferecesse a ele um presente e incenso. O rei disse a Daniel: Realmente, o Criador de vocês é Criador de criadores, Rei de reis e revelador de segredos, porque você conseguiu revelar esse segredo. Assim, o rei enalteceu Daniel e lhe deu muitos presentes valiosos, e o fez governante de toda a província de Babilônia e superintendente principal de todos os sábios de Babilônia. E a pedido de Daniel, o rei encarregou Sadraque, Mesaque e Abednego da administração da província de Babilônia, mas Daniel servia na corte do rei.